essa semana, né, teve essa polêmica aí do Vini Júnior sendo mais uma vez alvo de racismo agora da torcida não, de um jogador dentro de campo, do jogador do Benfica de 20 anos que é argentino, né? Então, o carinha tapa. Você viu a cena, Marcelo? Vi. Ele tapa a boca com a camiseta para poder xingar o Vini e não ser flagrado pelas câmeras. É muito curioso porque o vídeo que o Benfica jogou no ar para dizer que não foi isso, que ele entendeu errado, as pessoas no áudio estão gritando: seu negão de merda, as pessoas estão xingando ele de tudo, enquanto o Benfica desmente que o atleta deles, que é argentino, né, chamou o Vini de macaco, de mono, né? Não faz pouco tempo que outra argentina esteve aqui no Brasil e fez uma ação racista contra um funcionário de uma loja e está até de tornozeleira eletrônica, porque eles acham que aqui também nós temos muito racismo. Nós temos racismo institucional no Brasil, mas aqui racismo é crime, tá? Aqui não entra em liberdade de expressão ficar agredindo os outros, não. E aí, eu vi esse carrossel num perfil argentino e queria mostrar para vocês sobre o problema arraigado na Argentina com racismo, tá? É muito bom esse perfil aqui, ó. Consciência. Deixa eu ler aqui, peraí. Consciência inquieta, tá? Falando, olha aí, ó, a cena do jogador Prestiani tapando a boca para xingar o Vini. Isso porque o Vini fez uma dancinha. Até o Mourinho veio. Ah, mas o Vini provocou. Que negócio é esse que não pode dançar? Que o jogador não pode dançar? Que vai ser xingado de ofensa racista. Quer dizer, dançar não pode, mas ser alvo de ofensa racista pode. Olha só como são as coisas, né? E aí eles colecionaram uma série de eventos onde o argentino demonstrou o seu racismo generalizado, tá? Seu sentimento de que são europeus, né? Deixa eu só ler aqui, a gente vai passar. O futebolista brasileiro Vinícius denunciou que o argentino Cristiano lhe chamou de macaco, um feito que volve a pôr sobre a mesa um problema recorrente. O racismo normalizado na Argentina é comum usar termos como negro, marrom, boliviano, peruano, caribenho de forma despectiva, sem que muitas pessoas o reconheçam como racista. Vai passando aí, Gui. O jogador brasileiro Vinícius denunciou que o argentino Prestiani lhe chamou macaco. Kylian Mbappé foi contundente. Prestiani chamou ele 5 vezes de macaco. Eu escutei. O francês também se pronunciou com firmeza contra o racismo. Prestiani merece não voltar a julgar a Champions, né? Que aí está sendo discutida a punição. E aí, ó, não é a primeira vez que futebolistas ou fãs argentinos fazem cantos e comentários racistas contra jogadores negros. Volta aí para eu ir lendo as legendas, Gui, né? Então, durante a Copa do Mundo, né? Xingaram, dizendo que a seleção da França, na verdade, tem o título de francês, mas são todos camaroneses, né? Jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo é, vão a correr, fazendo música, tá? São come travestis, como o Pi do Mbappé, porque o Mbappé é casado com uma mulher trans. E eles não só são racistas, como são xenofóbicos, tá? Olha aí, ó. Come travas, tá vendo, Marcelo? Sim, sim. Sua mãe é nigeriana, seu pai é camaronês. Olha aí, mas o documento de nacionalidade francês, tá? Pode ir passando. Aí eles mostram, né, desde criança, que eles ensinam. Nem todos os argentinos são racistas, mas a Argentina tem um problema profundo e estrutural com racismo,
que está normalizado historicamente em suas instituições, seu relato nacional, sua educação e forma parte da construção histórica e cultural do país. Pode passar. Aí eles mostraram, depois do Super Bowl, esse apresentador afirmou que a Argentina não tem nada a ver com os latinos, porque são europeus, confirmando assim o imaginário que existe e se repete com frequência no país. Não temos nada. O Bad Bunny falou que nós somos latinos, nós somos completamente diferentes. Nós somos. Não venha me dizer que eu sou. Que eu tenho rebolado latino, que eu me identifico, sou italiano. Olha isso, parece até a umas certas pessoas de Santa Catarina falando. Pode passar. Né? Então, ele vai botando aí até em programas progressistas, né? A mulher se zombando do negócio de mover a bunda dos latinos, né? Inclusive em programas como Futurock, supostamente progressistas, fizeram comentários burlando da cultura caribenha, o que demonstra como o racismo está internalizado e normalizado, inclusive quando quem reproduz estão conscientes disso. Tá? Pode passar, Gui. E aí, mostrou a advogada, influenciadora argentina, Agostina Paz. Foi gravada no Rio, chamando o rapaz de macaco. Eles acham que podem fazer isso no país dos outros, contra as pessoas do país dos outros, tá? Que coisa horrível, né? Que coisa horrível. A atriz argentina radicada no México, Ximena Pitio, atacou de forma racista e classista uma agente de trânsito e foi levada a julgamento. Também xingou o rapaz de negro, tá? Negro, odeio negros, ela falava no vídeo, essa mulher aí. Né? Então, vocês estão vendo que é um problema recorrente na Argentina. É um problema sério e não é à toa que eles elegeram Milei. Pode passar, Gui. Pode ir passando. Na Argentina, está totalmente normalizado o negro, marrom, caribenho, peruano, boliviano, paraguaio, ou cor de papelão, cor de cartão, como despectivo. Está tão integrado como parte de sua cultura e identidade que vem como se fosse uma coisa normal. Pode passar. Na Argentina, há um grave problema de racismo e classismo estrutural e histórico que invisibiliza e discrimina as pessoas indígenas, afrodescendentes, imigrantes de países vizinhos, associando os rasgos não europeus com classes sociais baixas e falta de educação. Desde a conformação do Estado Nacional, as elites argentinas promoveram a ideia de um país predominantemente branco e europeu, fomentando a imigração massiva desde a Europa e, simultaneamente, invisibilizando ou marginalizando e massacrando as populações indígenas e afro-americanas. A frase "vimos dos barcos" é uma expressão comum dessa ideia. E aqui eu quero lembrar, porque o perfil não lembrou, daquele ex-presidente argentino supostamente de esquerda que depois descobriram que ele batia na mulher. Lembra, Marcelo? Uhum. Que ficou aqui no Brasil e falou a frase: os brasileiros vieram da selva e nós viemos de barcos. É o Fernandes. 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 Então, essa frase é tão internalizada que até um cara que se dizia de esquerda, e na verdade não era, porque homem que bate mulher não queremos perto de nós, certo? Falou isso e foi super criticado na época, teve que se explicar. Ele falou isso, gente, os brasileiros vêm da selva e nós viemos do barco, porque eles acham que são europeus. Eles acham que são europeus. Existem registros históricos de massacres perpetrados pelo Estado argentino contra comunidades indígenas, sendo as mais documentadas e reconhecidas judicialmente as de Napalpí, 1924, e Rincón Bomba. Recentemente, houve avanços significativos no reconhecimento desses feitos como crimes de lesa humanidade. Tá? Porque na Argentina já teve pessoas negras, gente. Já teve muita gente negra na Argentina, só que eles mandavam para a guerra. Coloca esse trecho aí, Gui, para a gente. Aqui, ó. O projeto de branqueamento étnico na Argentina. Mas aqui no Brasil também teve, tá? Que a gente não chegou ao ponto de mandar os negros lutarem nas guerras para eles morrerem. Pode passar.
Aqui, ó. Olha isso. A redução da população negra na Argentina passando de quase 50% em zonas como Buenos Aires, a inícios do século XIX, a menos de 1% atual, se deveu à participação forçada de homens afro-argentinos em guerras, epidemias, condições precárias, massacres e políticas de invisibilização. Então, além de serem racistas, eles só não têm negros lá porque mataram todos. Então, assim, não temos moral para apontar o dedo para ninguém, mas não vamos ficar calados diante do racismo que alguns argentinos praticam contra brasileiros negros, né? Mataram os negros deles e agora querem praticar racismo contra os nossos negros. Não passarão, tá? Vamos denunciar e a Argentina precisa rever essa mancha na sua formação. Que coisa horrenda, tá? Toda solidariedade ao Vini Júnior. Marcelo. Bom, tem alguns pontos aí dessa história. Primeiro, mais uma vez, o Vini Júnior, que atitude, olha, esse rapaz, né, é um rapaz aí, porque o que ele enfrenta não é brincadeira. E toda vez que ele enfrenta isso, as federações, os técnicos adversários vão para cima dele. Né? Nunca há racismo, é uma coisa assim, horrorosa. É de uma violência muito boa também a atitude do Mbappé lá também, ter ido para cima, confrontado o jogador na hora, né, dentro do campo, né, que depois não importa mais, tem que ser ali até para ficar registrado, porque ele também, o Mbappé vive uma situação também muito semelhante à do Vini Júnior fora do Brasil, né, porque o Mbappé é francês e negro. Eu não sei se vocês lembram, na primeira Copa do Mundo, que o Mbappé virou um destaque, porque ele foi muito bem em campo, houve uma onda de ataque racista na internet, questionando se não tinha mais brancos na França, se ele era francês. Essa era a pergunta que se fazia na internet. Eu lembro muito bem disso, porque foi algo assim, também de uma profunda violência racista, né? Então, parabéns a esses jogadores, mas não deve ser nada fácil para eles aguentar isso daí constantemente. No caso da Argentina, eu lembrei, quando você relatava aí, eu lembrei de um jovem pesquisador que atuou com a gente por um tempo no nosso núcleo de pesquisa, e o trabalho dele era sobre pessoas negras e racismo na Argentina. Ele foi para lá fazer esse trabalho, conversar, e foi assim uma coisa bem horrível. Então ele relatou todo esse processo de embranquecimento do país, e como os argentinos não encontram racismo na sociedade deles. É uma coisa bem cultural e problemático, né? E que deve ter piorado muito você ter agora o Milei na presidência, né? E aí não precisa nem dizer o quanto de atraso esse presidente representa no debate cultural, né? Ele deve reforçar essa ideia de uma herança genética superior, assim, um horror, né? Um horror. E quando teve o caso da influenciadora que imita o macaco lá, né, num vídeo que mostra, teve também um debate dos argentinos chocados e surpresos com a lei brasileira. Eles não conheciam, né? Tomaram conhecimento por conta da prisão da influenciadora. Ele ficou presa lá, passou um dia presa e soltaram depois, né, à noite. Aí começou um debate. Aí teria que ver se são os mais jovens. Aí eu não sei. Eu sei que ficou um dia inteiro no Twitter, no X, esses argentinos discutindo a lei brasileira. E aí era uma coisa muito louca, porque muitos deles achavam, nossa, que exagero essa lei brasileira. A lei brasileira é muito radical. Nossa, prenderam ela por causa de um bate-boca. Então, isso o que mostra para nós, e é o que esse post que você trouxe mostra também, que na noção cultural deles, disso que está aparecendo para nós, chamar o outro de macaco não é algo racismo, né? É uma coisa muito louca. Que isso vai ser, acho que se começar esse debate lá, vai ser um processo muito longo para reverter essa mentalidade
de parte dos argentinos. Enfim, uma coisa horrorosa, mas eu lembro desse trabalho desse garoto, jovem pesquisador, o resultado da pesquisa foi horrendo, assim, foi horrendo, porque ele entrevistou acadêmicos, pessoas não pesquisadoras e não militantes, e você teve ali um processo de embranquecimento mental da cultura argentina ali, que é uma coisa muito louca. E se nós pensarmos, no Brasil, há também essa tentativa de embranquecimento mental e cultural do país. A gente não está livre disso. É só você pegar todo ano o carnaval na Bahia, as cenas de racismo violenta que nós tivemos agora. Uma triste notícia de um jovem psicanalista baiano, tinha acabado de entrar na Federal da Bahia em mestrado de psicologia. Ele foi alvo de um racismo violento no camarote lá em Salvador. Ficou tão mal, Sinara, com essa cena que ele tirou a própria vida. Um jovem negro baiano, entendeu? Então, eu acho... É a história da Carla Pérez em cima do ombro do rapaz negro. Exatamente, nossa, bem lembrado. Bem lembrado. Ela... sempre foi assim, gente. Não, ela pediu desculpas, tá? Vamos fazer justiça, porque ela pediu desculpas, que nada desculpa. Mas as pessoas que estavam passando pano estavam dizendo, mas sempre isso aconteceu. Sempre isso aconteceu. Chega uma hora que tem que acabar. Tem que acabar. Sempre isso aconteceu desde quando? Desde a escravidão, é isso que vocês querem dizer? Né? Cada uma, né? Cada uma quer... Sempre isso aconteceu. Agora a gente vai deixar essas coisas... Eles acham, esses argentinos racistas, que eu espero que não seja a maioria do país, mas tenho lá minhas dúvidas, né? Porque, pelo visto, o negócio está disseminado, né? Eles se acharem europeus. Eu espero... Eu até lembrei aqui, Marcelo, pessoal, de um amigo que eu tinha na Espanha. Quando eu morei na Espanha, eu tinha um amigo chamado Daniel, ele era baiano, negro. Cara, todo mundo falava com ele assim, ó, olá, negro, que tal, negro? Como vai, negro? Aí eu falava, Daniel, não te incomoda? Que você não fala, meu nome é Daniel, sabe? Mas ele tinha, né, estava no convívio com muitos argentinos que achavam normal chamar ele de negro ao invés de chamar ele de Daniel. Se fosse hoje, eu acho que ele não aceitaria. Porque o Brasil, eu lembro quando era criança, 8, 10 anos, que era comum se referir às pessoas negras por nego, negão, chamar o escurinho. Eu escutava muito escurinho quando eu era criança. Sim. Né? E nós tiramos. Ninguém mais hoje se refere a uma pessoa negra pela sua raça. As pessoas hoje elas têm nome. Então, eu acho que esse é um processo que o Brasil está muito mais avançado que a Argentina. Nós fizemos esse debate, nós enfrentamos esse debate e continuamos, né? Porque tem gente que não quer. E o Brasil, então, nesse ponto, eu acho que a gente dá lição para muitos países. Não só para a Argentina, não, como para outros países também. Né? Por exemplo, se nós pegarmos... Espanha também. O Vini já foi alvo de racismo na Espanha. Não foi, acho que um dos presidentes lá da Federação Espanhola foi para cima do Vini, chamou de mimimi, né? Parece um bolsonarista falando, né? Falando que era mimimi, que ele só ficava chorando, em vez de jogar bola, não sei o que lá. Pois a gente vai jogar na cara. A gente vai jogar na cara de vocês que vêm para aqui, para o nosso país, ou fora daqui, tá? Atacar as pessoas do nosso país, os negros do nosso país, com seu preconceito que vem aí do país de vocês, tá? Então, assim, pensem 2 vezes antes de fazer como essa Agostina aqui no Brasil, tá? Teve uma publicação, eu não sei se foi do governo da Argentina, após a prisão da influenciadora por racismo, orientando os argentinos a tomarem cuidado quando forem para o Brasil, porque aqui racismo é crime e prende, né? Não importa quem. Não importa. Avisar, né? Cuidado, hein? Sejam racistas fora da Argentina, tá? Só sejam racistas aqui dentro. Era basicamente isso que o post... Eu não lembro se era do governo, mas circulou muito esse post. Ou se foi uma agência grande lá de turismo,
Mas era basicamente isso. Olha, não seja racista lá no Brasil. Isso eu acho aqui. Que coisa horrível, né, gente? Que coisa feia. Que nessa época, né, que vivemos ainda a gente passar por essas coisas, né? A gente não, um jogador nosso. O jogador eu não Exato. posso, né, me incluir, não posso me incluir. As pessoas negras passarem por essas coisas, vindas de gente, né? E eles fazem isso com qualquer brasileiro. O insulto preferido dos argentinos contra os brasileiros é chamar de macaco. Sempre foi assim. Ah, bom, se o próprio presidente disse que a gente veio da selva, né? O presidente anterior, viu? Não foi nem esse que é de extrema-direita assumida, não. Foi o Fernandes, que se dizia de esquerda, que falou que a gente vinha da selva. Ó, eu achei aqui, foram várias publicações de jornais, portais, que passaram a publicar alertas e manuais de conduta para os argentinos que vão ao Brasil quanto a declarações racistas, injúria racial, etc. Depois que teve a prisão da influenciadora. Né, que o termo mono, né, que é macaco espanhol, que eles mais utilizam lá para se referir aos brasileiros. Olha só, a frase completa do vagabundo que depois se comprovou que batia na mulher. Os mexicanos vieram dos índios. Os brasileiros saíram da selva. Mas nós, os argentinos, chegamos de barcos. E eram barcos que vinham da Europa. Citando uma frase que ele atribuiu erroneamente ao poeta mexicano Otávio Paz. Né? Além de tudo, nem sabia do que estava falando. Né? Nessa época em que ele mostrou seu racismo, a gente já devia ter percebido que boa bisca ele não era, hein, Marcelo? Sim, não, horrível, mas sacramentou, né, essa leitura e depois acharam outras falas problemáticas do Fernandes quanto ao Brasil, enfim. É isso. Eu espero, porque é um debate que eu acho que o Brasil tem feito, está fazendo. Acho que tem alguns momentos cruciais, que são as cotas, o ProUni, são debates que isso tem marcadores raciais muito forte. Em 2002, quando o governo Lula cria o Ministério da Igualdade Racial, é um marco histórico muito importante também, de pessoas negras, entende? E as cotas universitárias, elas também são parte muito importante da transformação desse país e fazer esse debate racial. Espero que um dia a Argentina consiga fazer esse debate e esse acerto de contas com a história deles.